Boa tarde, meus amigos. Aqui é o Dr. Pedro Mendes, dirigindo a vocês a palavra e querendo ajudar a quem precisa das informações. No consultório aparecem as pessoas que estão com problema de dor, de doença, de falta de movimento, de falta de liberdade, infelizes. Tudo isso no final mesmo, para um médico experiente, é fatores relacionados à nossa própria natureza. E dois fatores realçam: é a nutrição e a desintoxicação. Todos nós, quando ingerimos qualquer coisa, quando respiramos, quando bebemos, trazemos com essas substâncias outras que não são naturais, não são do corpo. O exemplo é a água que nós tomamos banho, a água que se bebe, é refrigerante, são coisas que comemos, que são alimentos, produtos alimentícios, que trazem conservantes, que trazem substâncias que não são naturais, e isso evidentemente suja o corpo. É muito fácil tomar banho e limpar por fora, mas por dentro é que é o difícil. E isso vai acumulando no organismo, às vezes anos e anos. E a pessoa então começa a reclamar de articulação, de dor no estômago, de intestino não funcionar de acordo. Geralmente é toxina localizado nesses lugares. É sempre no elo da nossa corrente, no elo mais fraco, que as coisas sucedem. Tem pessoas que têm problemas glandulares, outros osteoarticulares, outros neurológicos. Então, em cada pessoa há um sistema que sofre um pouco mais. Então, a pessoa recebe do corpo um sinal, que é o sintoma, e esse sintoma está avisando que algo não está bem. Aí procura corrigir. Às vezes a pessoa corrige sabendo que, na verdade, é aquela alimentação que ele usou, que não é de acordo, ele já sabe que faz mal, mas continua fazendo. É o cigarro que continua a fumar o cigarro. Outras coisas que sucedem durante o dia, durante a vida, em que a pessoa, em vez de se afastar, em vez de tentar fazer a saúde sobressair, suja o corpo e essa sujeira se acumula, fazendo com que a função dos órgãos seja prejudicada. Então devemos, além de limpar o corpo, fazendo a nutrição correta, evitando de introduzir substâncias nocivas, fazer a alimentação com nutrição verdadeira, sem agrotóxicos, sem complementos, sem ser um produto alimentício industrial. Então conseguiremos dar ao corpo aquilo que ele precisa, que é a própria natureza. Podemos dizer que a boca, por exemplo, por onde nós nos alimentamos, a boca diz para aquilo que não serve: eu não te conheço. Quando é ruim, vou te atacar. E quando é uma comida natural, algo que a natureza conhece, o nosso corpo também reconhece. Então ele diz: pode entrar, pode chegar. Então assim o nosso corpo funciona. E o interessante é preciso entender que desde criança, quando paramos de mamar, estamos entrando na vida quase que individual, não precisamos do leite da mãe. Então a mãe começa a dar biscoitinho, começa a dar leite, começa a dar coisas diferentes daquilo que ela dava, que era o peito. Então começa biscoitinho, começa produtos da Nestlé, começa a Coca-Cola, começa o acúmulo de resíduos. E assim vai. E tem pessoas que ficam a vida inteira acumulando e começam a passar mal disso ou daquilo, tira a liberdade, a pessoa não se sente bem, e aí então começa a ida aos médicos, tomar remédios como se isso fosse remediar realmente, resolver o assunto, e aí
esquece que ele mesmo tem a solução. A natureza própria do organismo é que vai defendê-lo. Eu sempre digo, não sou eu como médico, não é o remédio, não é a substância que vai resolver o assunto. Ela pode ajudar, pode o médico orientar, mas na verdade quem vai resolver é a natureza da própria pessoa. Então essa pessoa tem que ter noção. Por exemplo, comer carne. Carne é cadáver. No mínimo 3 dias, a não ser que secasse e use imediatamente, ou que pesque e coma o peixe, ou que mate a galinha e come imediatamente. Mas além disso existe o problema da alimentação do próprio animal. Se ele é vacinado, se ele come agrotóxico, se é uma galinha caipira, tudo que for natural entra no organismo e é assimilado com presteza. Faz bem. Então, se você está adoentado, procure ver sua dieta, procure ver sua nutrição, procure um orientador, um nutricionista ou um nutrólogo, alguém que entenda bem, ou então acompanhe, as pessoas que são lúcidas nesse assunto. É só entender. Natureza é o que vai fazer você ficar com saúde. No próximo vídeo eu vou falar sobre nutrição, mas de uma maneira diferente. Eu vou mostrar como se pode, por exemplo, alimentar-se de sumo, não é suco, é sumo, de verduras, frutas e legumes e ter uma substância super nutritiva. Seria o equivalente a 9 quilos de verduras, frutas e legumes assimiladas em 13 copos de líquido, que não daria trabalho à digestão. Em coisa de 1 minuto, mais ou menos, tomando esse copo de hora em hora, estaremos dando ao nosso corpo a nutrição super adequada de 9 quilos de alimento sem agrotóxico e verdadeiro natural. Já imaginou comer 9 quilos de verduras, frutas e legumes? Ninguém consegue. Mas existe, e eu vou falar na próxima oportunidade, máquinas que nos ajudam a fazer esse sumo. E você então verá que usando esse sumo, você dá o nutriente que seu corpo precisa sem falha, porque é da natureza, é das plantas. As plantas vivem, se não tiver agrotóxico, de uma maneira supernatural. E nós teremos a oportunidade de nos alimentarmos da seiva desses vegetais. E, em vez de 9 quilos, nos alimentaremos de 2 litros mais ou menos de água com nutrientes. Isso será falado da próxima vez. Um abraço.